Pessoal, eu vi que vocês já estão um pouco cansados, né? O Gustavo estava querendo ensinar vocês a programar já, if, else, then. O pessoal, mas vai ser útil. Mas eu acho que aquele último slide tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês. Eu também sou empreendedor. Faz 2 anos que eu voltei para a academia, ingressei no doutorado, me tornei um pesquisador, sou fomentado pelo governo do estado. Há 10 anos também conquistei o Prêmio Nacional de Inovação. Fui para a Alemanha, fiz uma especialização. O ano passado, Vale do Silício. Esse ano estou indo para Dubai. Mas é que nós, durante décadas, estávamos estabelecidos e nós vendíamos a tecnologia como um commodity. Então, até na fala do Gustavo, ele foi um pouco cauteloso. Pessoal, claro que eu sugiro que vocês utilizem Dell, mas ainda há dúvidas de qual hardware vai ser utilizado, porque o hardware, em alguns, até então, havia uma concorrência muito forte. E nós acabamos de entrar numa era que não é mais o hardware, mas é o conhecimento, é como que nós podemos, de fato, resolver problemas independentemente do hardware. E aí nós temos que... Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês sobre essas experiências que eu tive de coisas que estão acontecendo lá fora. Talvez vocês já tenham visto em viagens, em cursos. 2022, missão empresarial no Vale do Silício, né? Tem aqui a Golden Gate. Esta empresa aqui é a Circuit Lounge em Auckland, 2022, em maio. O dono é um brasileiro. É a maior oficina, o maior hub de startups de robótica dos Estados Unidos. Isso é uma grande coisa. E aí eu perguntei, depois de conhecer o ambiente, para o proprietário, Alex Dantas, vocês podem procurar ele no LinkedIn, inclusive é um cara super acessível, até para receber vocês lá. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Então ele comentou que... Deixa eu segurar aqui. Ele está recebendo rios de dinheiro da indústria norte-americana para eliminar os intermediários. Porque tem falta de mão de obra, então eles precisam criar humanoides que façam uma limpeza, eles precisam colocar caminhões autônomos nas estradas, e já está acontecendo, os carros autônomos. Eles precisam, de fato, fazer com que os negócios continuem andando e prosperando sem muita dependência do ser humano. E aí vem a questão, tá aí o ser humano, diz ele, isto não é problema meu, eu fui contratado para eliminá-los. Quando a gente fala de um país que tem escassez de mão de obra, faz sentido, mas quando a gente fala de um país subdesenvolvido, a gente começa a se questionar quanto às questões éticas do emprego. Esta é a Amazon Go, é uma loja conceito, não é algo comum também nos Estados Unidos. Alguém já esteve nesta Amazon Go conceito? Levanta a mão. É muito interessante, né? A gente baixa o aplicativo, faz a nossa conta, libera a cancelinha que está aqui, passando o aplicativo, o sensoriamento NFC, pega o que quer, visão computacional, reconhece o produto e a gente simplesmente sai e vem a notificação, você acabou de comprar o produto tal. Mais uma empresa de carros autônomos, isso a gente vê um atrás do outro também pelas ruas de São Francisco. Aqui que eu queria mostrar foi o bate-papo que nós tivemos com este rapaz aqui, o Alex Dantas, deve ter uns 40 anos, tem uma história incrível, quase o Forrest Gump. E aqui, os humanoides conceitos. Então, há sim muito investimento acontecendo. E daí eu volto para o Brasil. E o pessoal, maio de 2022, a gente não estava preocupado com inteligência artificial. Esse é o fato. E eu fiquei muito preocupado. E continuei, já estava fazendo minha tese de doutorado neste tema, inteligência artificial aplicada à segurança do trabalho. 25 de novembro de 2022, lançam o ChatGPT. A gente ainda não ouviu muita coisa, mas no início de 2023, em Davos, já existia ali uma galera, CEOs, executivos, jornalistas, utilizando IA generativa para muitas coisas. E aí a imprensa começa a criar um sensacionalismo. A inteligência artificial pode roubar o seu emprego. Pode não roubar, mas pode mudá-lo. É a primeira ameaça. E daí tem outras aqui, então nós temos o primeiro que é do MIT, aqui é exame carreira, profissões em risco.
ChatGPT lista cargos ameaçados pelo avanço do IA. Primeiro, não ia ameaçar, não ia roubar, mas podia ameaçar. Agora já corre riscos. E essa aqui é da McKinsey, mulheres serão as mais afetadas do que homens pela IA no trabalho, diz McKinsey. Eu lembro quando eu apresentei essa notícia numa palestra, uma mulher já gritou na plateia, sempre nós, de novo, né? Tipo, quando é que a gente vai se dar bem? Isso aqui era uma perspectiva, uma previsão, mas é interessante conforme vai terminar essa palestra aqui. Porque a gente falou, então, de algoritmo, que ele é estruturado, não estruturado, paralelo, isso e aquilo, mas isso a gente está falando de tecnologia. Mas inteligência artificial não é uma tecnologia, não sei se vocês sabiam disso. Quem aqui nunca usou ou acha que nunca usou a inteligência artificial, por favor, levante a mão. Alguém? Cada vez reduz menos. Há um ano atrás, quando eu fazia essa palestra, tinha meia dúzia de pessoas que levantavam a mão. Então eu perguntava, então você nunca usou o Waze, você nunca usou o recurso auxiliar por voz, nunca jogou um jogo de xadrez contra o computador? Porque a inteligência artificial, ela não é apenas o que a mídia fala, o que os eventos comentam. A inteligência artificial, conceitualmente, é a inteligência por computadores, e ela pode ser um sistema que é especialista e sabe jogar um jogo muito bem, pode ser um sistema de grafos, que é aquele que cria as melhores rotas para que nessa complexa Belo Horizonte a gente consiga chegar do ponto A ao ponto B, ainda mais depois de um temporal. E por mais que tenha um pessoal falando que eu trouxe o temporal do Rio Grande do Sul, não fui eu, tá? Por mais que ele chegou junto comigo ontem, foi coincidência apenas, eu não sou tão azarado assim. Então, IA não é tecnologia, IA é uma técnica. Esta técnica, como um guarda-chuva, abrange as tecnologias. As principais, o que a gente vem falando hoje, que é hype, que é moda, é machine learning, deep learning, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que é um aprendizado de máquina, só que utiliza, então, desta rede de computadores, sistemas distribuídos. E tudo isso é relativamente antigo. Se considerar, obviamente, a indústria é novo, mas se nós considerarmos a computação, é antigo, porque meio que nasceu junto com a computação. Década de 50, o pessoal falando disso, década de 80, machine learning já estava acontecendo, 2010, deep learning. Se vocês procurarem, inclusive, na Netflix ou no YouTube, tem alguns filmes muito bacanas que mostram essa evolução, para quem é curioso e quer ter argumento, daqui um pouco na venda ou em reuniões. Tem a era da inteligência artificial, que é apresentada pelo Tony Stark, lá, o cara, o Downey Jr., que mostra o que está acontecendo no mundo. Tem o AlphaGo, que é da DeepMind, em 2016, que mostra também o avanço do machine learning, redes neurais, para superar o ser humano em vários jogos. E o Deep Learning, que foi criado em 2010, permite que a gente viva esse momento que a inteligência artificial tem essa capacidade de conversar, fazer com que a gente converse com os computadores do nosso jeito, né? O processamento de linguagem natural. Vocês já viram, a gente já citou exemplos aqui, não vamos nos aprofundar muito. E o que me interessa, de fato, é o estado da arte, a vanguarda, o momento, a história está lá para todo mundo, e, de algum modo, prever o futuro, ou criar cenários para que a gente esteja preparados para enfrentarmos os desafios futuros. A IA generativa gera imagens, gera música, é um auxiliar produtivo, amplifica nossas capacidades, códigos de programação, organiza reuniões. Só aquele vídeo do Copilot da Microsoft já dava uma palestra, é muito bom aquilo ali, explica muito bem. E aí a gente volta em janeiro de 2023, dia 19, né, há um ano atrás, onde nós ainda não sabíamos o que estava acontecendo, e em Davos, para ganhar produtividade, executivos foram flagrados respondendo e-mails usando IA generativa. Só que era meio que um crime. Nossa, não foi o cara que escreveu, olha o que ele está fazendo. Mas o que de fato está acontecendo? Se a gente pegar e olhar um pouquinho para trás, vocês têm o programa Dell for Startups, né?
com certeza, a maioria das startups tem alguma coisa em A, até para se manter no páreo, para estar no jogo, nem que seja para maior produtividade, ou no produto embarcado, ou conectada com uma API. Mas, antes disso, a gente já tinha na automação residencial, né, em nossas casas, robôs cuidadores de idosos, esses robôs para ter a multipresença de médicos, auxiliar de cuidados, mais uma vez, fala Itália, Brasil, entre outras atividades comuns que a gente já tem interface. A questão de produtividade, desde tradutores, quem precisa responder um e-mail em inglês, está um pouco inseguro, será que eu estou usando o melhor emprego gramatical? O cara joga lá, é uma inteligência artificial que faz a busca dessa informação e faz as correções para nós. E a saúde? E a saúde é interessante, eu tenho um investimento com a minha startup numa tese de doutorado de um colega, né, de um outro pesquisador, que é a aplicação da inteligência artificial para predizer a obesidade quando o indivíduo ainda é criança, com base nos seus exames. É bem interessante isso, por quê? O objetivo: reduzir custos com saúde e antecipar daqui um pouco uma enfermidade, uma doença crônica não transmissível, como um câncer, por exemplo. E a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa com profissionais da saúde para entender se eles estavam dispostos a utilizar inteligência artificial. Isso há 4 anos atrás, 5, 2019, 2020. E o resultado foi que o profissional de saúde não queria tomar a decisão com auxílio de tecnologia, porque o médico tinha o poder, ele sabia e ele era o responsável. Imagina que a inteligência artificial ia conseguir fazer o que ele fazia. E a gente olha para 2, 3 anos posterior a essa pesquisa, várias startups, inclusive Laura, que também é do Rio Grande do Sul, vocês já devem ter ouvido deste fenômeno, que fica ligado a uma inteligência artificial, aos aparelhos, né, quando alguém está na UTI, por exemplo, e consegue antecipar uma situação como uma parada cardíaca, entre outras situações que podem levar a óbito, fazendo assim com que aumente a expectativa de vida do paciente. E tem aplicações muito simples. Geralmente as startups, como são grandes volumes, tentam achar um gap. Por que ninguém resolveu ainda? Desde entender a letra do doutor, que ninguém entende. Só o farmacêutico mesmo que tem o dom para entender essas letras, a gente não entende. E aí segue a imprensa falando: profissões acabarão. 10 profissões que podem ser substituídas pelo chat GPT. Ao mesmo tempo, negócios são criados. Nós temos aqui uma situação do rapaz que foi para a Europa com a amada, tirou um monte de fotos, voltou, ela só queria a viagem, abandonou ele, mas ele não podia perder as fotos, todas as fotos estavam os dois. Ele substituiu a amada pelo Rex. O Cusco, lá no sul é Cusco que a gente chama os cachorros. E aí está tudo certo e isso se tornou um negócio. E chama a atenção o quanto que as imagens estão boas. Por um tempo, a gente conseguia identificar com facilidade: olha, tem um dedo a mais, olha, tem um braço a mais, alguma coisa está acontecendo. A OpenAI, que é essa empresa que foi comprada pela Microsoft, pelo Bill Gates, que hoje dá esse poder para o Copilot, tinha o DALL-E 2, que fazia estas imagens. É legal em saber que é inteligência artificial, mas é bem tosquinha, né? Esse homem rei batata, esse abacate, que seria um meme. Agora, o ano passado, lançaram a versão 3, onde a gente já vê texto. Então, me sinto vazio por dentro, né? É uma piadinha, só que ela está pronta para ser publicada. Mercado dos memes, inclusive, que é um mercado gigantesco, entre outras imagens aqui que tem uma qualidade altíssima. E será que nós, né, existiu o teste de Turing, isso aí nem funciona mais, que era descobrir se de fato estão interagindo com um computador, com uma máquina ou com um ser humano, né, que é o teste do Alan Turing. Mas eu vou brincar com vocês aqui o teste do Ederson. Qual foto é real? A feita por IA. Ou feita por IA. Então, à direita nós temos os guris. Guris, traduzindo, é meninos. E as gurias à esquerda.
Quem acha que os guris é real, por favor, levante a mão, e acha que as gurias são falsas. Ok? Gurias verdadeira, foto verdadeira, elas existem, é uma foto, ok? As duas verdadeiras, ok? As duas falsas, ok. De certa forma, poucos acertaram, eu acho que umas 10 pessoas de 50 que a gente deve ter aqui, porque as duas são falsas, essas pessoas não existem. Este experimento foi feito por um grupo de pesquisadores que gerou numa IA generativa devidamente treinada, postou no Twitter e fez um texto com IA generativa contando de uma balada histórica, onde eles perderam a caixa preta, que foi incrível, tudo aconteceu. E na internet algumas pessoas se identificaram com a festa e começaram a comentar, inclusive, sim, eu estava junto na hora que tiraram essa foto, olha, eu estava mais ao lado, e foram interagindo, eles deixaram isso rolar por uma semana, até que eles se apresentaram. Não, essa foto não existe, a gente gerou com IA generativa e provaram. Então, há sim uma alucinação coletiva, e tem muita coisa, a gente já é muito enganado, tem muito youtuber que do nada surgiu e já é um fenômeno, e aquela pessoa não existe. Tem casos, conforme, inclusive, a gente vai falar de normas e leis, que exige que quando o conteúdo é gerado por IA, que seja explícito este conteúdo de IA generativa, mas tem algumas pessoas, vamos pegar principalmente criador de conteúdo de TikTok, Shorts, Reels. Tu acha que o pessoal está preocupado com a ética, a moral? Não, o que eles querem é views, tudo por views. E aí a gente vive também este advento. Para quem ainda não contratou o ChatGPT, $20, eu desde o início estou pagando, utilizo bastante essas ferramentas, faço um monte de coisa, e eu passei a fazer ainda mais coisas depois que passei a utilizar. Ele amplifica nossas capacidades. Então nós temos o padrão, que é aquele modelo treinado até abril de 2023 agora, junho de 2023, nós temos agora a possibilidade de conectar na internet a partir do Bing, que é um navegador da Microsoft. Faz análise de dados avançados, a gente pode pegar uma planilha de Excel que demoraríamos dias para resolver, para entender o que tem ali, porque ela não está organizada, conforme foi comentado. E o ChatGPT vai nos trazer muitos insights, plugins, agora também tem um marketplace, onde cada um de vocês pode treinar o próprio robô, o próprio modelo, passando para ele características, colocar à venda dentro da OpenAI, não estou fazendo propaganda para a OpenAI, isso aqui é só para fins de curiosidade, e as pessoas vão utilizar, e conforme elas utilizam o modelo de vocês ainda ganham um dinheirinho baseado naqueles $20 que o pessoal está pagando, e o novo gerador de imagens. Aqui a questão, então, é abril de 2023, foi a última data. O ano passado, o Elon Musk, que está em todas, ele pega e se manifesta, parem com a inteligência artificial, ela é muito perigosa, precisamos regular. Ninguém dá bola para ele, ele vai lá e cria. Eu acho que ele estava querendo ganhar tempo para poder concorrer com as demais empresas. Eu me inscrevi, inclusive, para testar essa ferramenta, ainda estou na fila de espera. Bard, da Google, uma ferramenta que tem suas características e pode ser bom para algumas coisas e ruim para outras. Eu tenho um canal no YouTube, eu faço testes nestas plataformas, depois eu vou deixar meu canal para vocês, para ver os resultados. Então, tentei fazer um artigo científico utilizando o ChatGPT e outro Bard, e fui fazendo isso, gravando e mostrando, e é bem curioso o resultado, porque o Bard ele tem regras éticas mais apuradas, e tipo, agora é contigo, meu querido, eu não vou responder isso para ti. E o ChatGPT, não, aquele entrega tudo o que a gente quer, mente, faz o que a gente quiser. E essa IA generativa, ela não é um estagiário, ela não é um CEO, não é um mentor, por mais que digam assim, IA generativa mentor vai me ajudar. Não, é um copiloto. A responsabilidade, né, deste avião, que ele faça o seu voo com segurança e entregue todos os passageiros no destino, é do piloto, e o seu copiloto está ali para ajudá-lo. A IA generativa, ela amplifica a nossa capacidade, porque, diferente de antes, daquela fase do Gustavo, que ele sabia programar, criar algoritmos, falou bastante em algoritmos, não precisamos mais saber algoritmos. Agora, falando, independente se a gente fala gauchês, mineirês, baianês, ele vai entender e vai nos trazer o resultado que nós esperamos. E aí nós temos essas interfaces.
Servidores. Precisamos ainda de servidores? É, sim, uma ótima alternativa para que a gente pegue, baixe os modelos. Eu posso até passar essas informações para quem realmente quer ser um consultor de tecnologia para IA e como montar tudo isso. Tem uma startup que está recebendo bilhões e bilhões de investimento das Big Tech dos Estados Unidos, chamada Hugging Face. E essa startup, ela pega os modelos que são famosos e ela disponibiliza para downloads, a gente pode rodar em nossas máquinas. Eu fiz alguns testes e realmente funciona muito bem, principalmente quando a gente não tem um grande volume de dados. Vocês querem fazer um chat para fazer um atendimento de um negócio de vocês, quando vocês querem fazer, sei lá, você quer ensinar algo específico. Vamos imaginar que vocês têm excelentes receitas de pão de queijo e de café. E daí vocês podem pegar isso, colocar no modelo, e alguém pode interagir com este modelo, e vocês podem treiná-lo com esta capacidade algorítmica que foi comentado, mas não precisa rodar lá, pode rodar na empresa de vocês. Vocês podem ter um servidor ali. Hugging Face. Depois eu posso te passar certinho. Também pode me chamar ali no meu Instagram, @edertech, que eu passo os links e tudo mais. Que Hugging Face é por causa daquele smile, que é um rostinho com os bracinhos abertos assim, que é um rosto, abraço, uma coisa assim. Ok, e também rodar no Dell de vocês. Tem que ser Dell, parece que senão não roda, brincadeira. O que ocorre é que eu também fiz experimentos e gravei no meu YouTube, onde eu conectei de uma outra técnica chamada Retrieval, de recuperar dados, converse com os seus dados, uma outra startup de São Francisco, que está fazendo muito sucesso, que é a LangChain. Lang, tipo de linguagem, chain, cadeia, de corrente, que eles pensaram o seguinte, eu sempre tenho que ter dados, e quando eu tenho os meus dados na OpenAI, eu tenho que estruturá-los, criar um JSON, que é um tipo de arquivo, onde eu tenho a pergunta, a resposta. Só isso aí já ocupa a vida da gente inteira para poder organizar, mesmo que saiba automatizar. Mas não tem como ele ler o arquivo e me responder em cima do arquivo? Tem. E eles criaram 80 entradas de dados. Pode conectar no banco de dados, pode ler um PDF, pode passar o endereço do site da empresa de vocês. Então, um dos testes que eu fiz foi isso, usar a LangChain, usando o meu computador, o meu Dell, consegui baixar o modelo, fiz o treinamento e eu faço a pergunta assim, quais os produtos vocês oferecem? Daí, ele leu o site bem rapidinho e diz, olha, são esses produtos. Quais os preços? Ele vai nos preços e em linguagem natural. Não é uma tabela, não é copiando e colando dados. Ele realmente conversa. Por quê? Porque o modelo que foi baixado da Hugging Face sabe conversar. Modelo conversional. E eu preciso só passar para ele algumas informações. E aí nós estamos hoje vivendo uma era que não foi falado explicitamente, mas sim foi citado. Nós falamos muito em grandes modelos. Para que a gente use isso dentro de casa, a gente vai usar esses outros modelos da Hugging Face, são os pequenos modelos. Nós, talvez, não queiramos ter a OpenAI. O que a gente quer, de fato, é estar no jogo. Nós não queremos que as nossas empresas fechem. Então, nós podemos usar os pequenos modelos. Aqui tem algumas características, também irei disponibilizar esta apresentação por meio do pessoal da Dell, para que vocês tenham acesso. Aonde nós podemos, então, ter uma capacidade reduzida, melhores custos, personalização, garantimos a segurança que está dentro do nosso computador. Qualquer coisa a gente se conecta da internet para ninguém invadir os nossos dados, transparência, e aqui a questão de aplicações. Este ambiente aqui é dentro da OpenAI, porque geralmente, independente da tecnologia que a gente usa, elas têm algum vínculo com essa OpenAI, porque eles ainda mandam no mercado, né, e eles são, em grande parte, quase, metade da empresa é da Microsoft. Conforme eu faço o processamento das minhas informações e mando para a OpenAI, eles nos cobram ali alguns centavos de dólar para fazer o processamento natural dessa linguagem. Então, eu quero ler o meu site. Ele pega os dados do meu site, joga para a OpenAI, faz o tratamento, identifica lá os blocos que fazem sentido, criam os scripts, o retorno, né, que é a resposta, e daí eu mostro na tela. E aqui é só para vocês terem uma ideia, vocês nunca viram, além daquela tela do ChatGPT, onde vocês digitam as frases e eles vai respondendo como um chat de fato,
existe também toda uma área administrativa, onde vocês podem controlar o uso, fazer investimentos. Aqui, no caso, é que a gente é pré-pago, né? A gente coloca uma graninha lá e depois é processando, mas não é nenhum absurdo. Quem aqui sabe programar? Só por curiosidade. Nós temos... Pela pergunta, eu desconfiei que era programador, né? Que racinha, né? Fica atrapalhando as palestras. Programador é tudo assim. Mas agora, né, nós programadores que tínhamos esse dom de falar com as máquinas, a gente não tem mais nenhuma vantagem competitiva, porque todos nós podemos conversar com os computadores, porque não é mais necessário estruturar a linguagem, e ainda mais que a programação era toda em inglês. Agora a gente pode, com a nossa linguagem, falar com qualquer computador e ele vai nos dar o mesmo retorno que a linguagem de programação fazia. Mas é importante nos atentarmos que nós temos que saber perguntar e nós temos que fornecer dados de qualidade. Lixo que entra é lixo que sai. Nós vivemos a era dos dados, é algo que eu não vejo o pessoal falando tanto, mas mais importante do que os algoritmos, porque isso está acontecendo lá no Vale do Silício, principalmente, nós precisamos entender que o nosso papel é armazenar, garantir a segurança, tratar, submeter dados. O nosso papel são com os dados. Este que é o... Já se falava, né, uns anos atrás, possivelmente em eventos da Dell que vocês foram, os dados serão o novo petróleo. Alguém lembra disso? Chegou, né? E realmente ele é muito valioso. E aqui alguns exemplos de como vocês podem atuar com isso. Depois eu vou falar um pouco sobre empregabilidade, porque não tem mais como vocês terem um perfil no LinkedIn que não tenha nada citando IA. Alguma coisa vocês vão ter que fazer. Por quê? Então, aplicações de IA generativa com dados. É mais rápido explorar aqueles dados. Grandes volumes, pequenos volumes, seja o que for. E aí nós temos algumas ferramentas, inclusive para quem é programador, nós temos como o GitHub Copilot. GitHub é o lugar que a gente guarda nosso código-fonte. E os caras são espertos, eles aprenderam com o que a gente colocou lá, porque eles disseram assim, pode guardar de graça, só aceita um termo aqui. O que está no termo? Quem é que lê o termo? Ninguém lê o termo. E aí eles pegaram nossos algoritmos, aprenderam e agora eles nos vendem o serviço porque eles programam melhor do que nós com o que aprenderam conosco. É bem legal isso aí, e é produtivo, é legal. Eu, por exemplo, estou usando, então eu estou programando, e eu fiz um trecho, e na hora que eu coloco uma letra, ele já entende a probabilidade do que eu quero escrever, e ele monta o bloco inteiro. Para confirmar, clique Tab. Eu estou programando só com Tab agora. Tab. E funciona, é incrível. Então, também tem um outro ponto, que é qual o nosso nível de entendimento. Eu busco falar de inteligência artificial por perfil, de modo que seja acessível a todos. Eu quero furar a bolha, eu não quero falar de inteligência artificial com os pesquisadores, meus colegas, com os meus colegas de doutorado, com os meus colegas professores. Eles já sabem. É com quem não é da área. E a IA tem essa capacidade que, se vocês fizerem uma pergunta e vocês não entenderem a resposta, vocês podem escrever no prompt assim, explique de uma forma mais clara, explique como se fosse um adolescente, explique como se fosse uma criança de 5 anos, ele vai criar analogias, ele vai mudar a abordagem até que vocês entendam. Isso é uma outra característica. Para isso, nós precisamos, de fato, assumir essa cultura de dados e entender que o petróleo está ali e a gente precisa escavá-lo. Cultura de dados. Eu não sei se ainda existe na empresa de vocês, mas eu forneço software, tenho cerca de 1000 empresas, e tem gente que ainda não registra o atendimento comercial, o atendimento técnico. Se não tem registro digital, né, no papel, você não tem informação. E se você não tem informação, você não tem como fazer o que a gente está falando. E a gente precisa tornar cultural o registro de tudo, e não adianta. Sempre terão pessoas lá, por mais que hajam as ameaças, e essas pessoas precisam fazer o papel delas. E vocês podem também, sejam consultores, startups, empreendedores, levar essa boa prática, essa iniciativa de que vocês podem muito se tiver registro de tudo.
E em relação às tendências, a adoção de IA generativa está crescendo bastante, eu vou trazer um indicador depois. E essa alfabetização, entender o que é IA, o que não é, para onde que nós podemos usar, é algo que vocês podem aprender facilmente, até mesmo por eventos como esse, pelas redes sociais, não é necessário fazer uma faculdade para isso, porque vai afetar o futuro dos nossos empregos. Depois também vou trazer aqui quais são as tendências, né, de cargos, os empregos do futuro. E vocês já pensaram, alguém aqui já parou para pensar qual será o futuro do meu emprego? Por exemplo, se eu sou programador, será que ainda precisará de programadores? Se é só tab, 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 tab? Será que não posso simplesmente solicitar, independente do ChatGPT, né? Tipo, crie o site, crie o sistema, crie o aplicativo. Será que isso não vai acontecer? E o programador, que hoje está super valorizado, ganhando em dólar, euro, trabalhando de roupão em casa, ele vai continuar ganhando os seus 10 mil dólares para trabalhar em home office? Não sabemos. E a própria OpenAI, ela largou aqui uma nota sobre um estudo nos Estados Unidos, e o número é surpreendente, que vai afetar mais de 80% dos empregos. E tem relação com aquela empresa que eu visitei, a Circuit Lounge. Nós estamos recebendo rios de dinheiro para eliminar a classe intermediária. Eles querem mandar os imigrantes embora, querem ficar só eles que se acham os bonzãos lá, e o que mais? Vai ficar cargos estratégicos, o pessoal que está se atualizando, que realmente é tomador de decisão, e aquelas atividades que ainda estão um pouco longe para a IA resolver. Por exemplo, se vocês precisarem de um encanador, de um eletricista, eu tenho uma lâmpada para trocar no quarto do meu filho, faz um mês que eu não consigo achar uma criatura. Eu já tentei ir lá mexer, quando eu tirei a luz de LED eu não entendi nada que tinha lá, eu desisti. Tem profissões que não serão afetadas, porque não são informações relacionadas ao conhecimento, elas são braçais. Então não é tudo. Mas a questão é, nós no nível que estamos, nós somos intermediários, nós vamos evoluir ou nós vamos ter que trabalhar de forma mais manual, porque haverá o impacto. E o LinkedIn, que também é Microsoft, a Microsoft está em todas, né? Bill Gates está em todas, fez um estudo para entender, em 2023, que é do final de 2023, o que o pessoal já está fazendo no seu perfil. Eu mudo bastante o meu perfil no LinkedIn, Ederson Almeida, vocês podem acompanhar lá, para tentar acompanhar as tendências. Todo mês eu sou especialista numa coisa. E aí, 25% de aumento mensal em postagem sobre esse GAI, que é a IA generativa, Generative Artificial Intelligence. 75% de aumento mensal nos termos de posts, onde o pessoal cita a IA generativa. Eu estou falando que fez algo com o ChatGPT, ou que teve numa palestra, alguma coisa assim aconteceu. E teve 15 vezes mais adição de palavras-chave, que nós temos como adicionar as palavras-chave em perfis, dizendo, eu entendo de inteligência artificial. E estes dados são dos Estados Unidos. E lembrem, não sei se vocês fazem negócios direto com os Estados Unidos, mas eu noto, quando eu vou para lá, ou quando interajo com eles, que eles estão à nossa frente sempre, uns quantos passos. É o exemplo da Circuit Lounge. Demoraram cerca de 6 meses para a gente começar a ter os debates aqui no Brasil do que lá para eles era consolidado. Mais informação. Em 2016, a cada 1000 perfis, apenas 3 se consideravam talento em IA. Em 2022, 17. Claro que o LinkedIn aceita tudo, né? O papel aceita tudo, a internet aceita tudo. De fato, são talentos. Às vezes o pessoal quer surfar a onda, quer, né, estar no hype, mas é um advento. Eu lembro, há uns anos atrás, pré-pandemia, eu abri o LinkedIn, parece que todo mundo tinha virado cientista de dados ou analista de dados. Não sei se vocês viram esse fenômeno. Era dados. E eu digo, o que aconteceu? Eu procurei perfis assim, mas esse é o cara eu conheço. Nem programa tão bem, agora ele virou cientista de dados, né? Mas é porque o pessoal acompanha as tendências e tenta se posicionar no hype. Mas é interessante, alguma coisa por trás disso tem. Utilização de sistemas inteligentes. Então, além de 3 a 4 pessoas que compartilharam, que estariam confortáveis para usar a IA em funções administrativas, também pessoas disseram estar confortáveis
para funções analíticas. O que ocorre? Ao longo do ano 2023, a gente ainda estava descobrindo o que era IA. A palestra de um ano atrás era o que é IA, era isso. E hoje é aonde que está sendo usada e aonde será usada ali na frente. E, de fato, a gente vê a conversão do que estava previsto aqui nesses estudos. Então, pesquisadores do LinkedIn identificaram uma lista aqui com mais de 500 habilidades que serão afetadas, incluindo aqui competências comuns, né, de redes sociais. Então, na indústria, e-mail marketing, na minha empresa nós temos automação de e-mails para quem se cadastra na plataforma, nenhum e-mail mais é criado 100% por humano, as ideias são dadas para as ferramentas, inclusive tem ferramentas tipo a Snovio, que é uma ferramenta ucraniana, que ela mesmo já cria a trilha, os e-mails com base em uma informação prévia que a gente coloca. É muita produtividade, um tempo de resposta, de adaptação às mudanças do mercado. E aí que a gente começa a entender que nós não gerimos mais projetos de médio e longo prazo, ou nem gerimos mais projetos, a gente vive gerindo as mudanças, a gente tem que acordar, olhar o que estão falando hoje, e aí a gente tem que usar a IA generativa para conseguir adaptar as nossas abordagens, nossas ferramentas, para entrarmos no jogo. E aqui que é interessante, que nós comentamos antes, tem o Prompt Engineering, que é a engenharia de prompt, que é um cargo, né, uma função que vem aí se destacando, que é quem sabe escrever boas sentenças ali para colocar no ChatGPT e trazer o retorno. E tem o Head of AI, que seria tipo um gestor da inteligência artificial, que já tem em algumas empresas no Brasil, mas que aumentou praticamente 3 vezes nos últimos 5 anos nas empresas norte-americanas. As empresas estão contratando pessoas, os salários partem ali de 30 mil, conforme este estudo, que é alguém que sabe fazer o que... Se juntasse nós dois, Gustavo, é esse cara aí, é o cara que conhece infra, que conhece software e diz assim, eu já sei, eu vou colocar a nossa empresa na era da inteligência artificial. E aí ele vai pegar o time dele e botar para quebrar. E aqui, esse estudo da McKinsey, é um instituto de pesquisa, eu trouxe porque é muito interessante. Aqui fala onde está sendo usado, que país, isso e aquilo. As mulheres serão mais afetadas, mas, de novo, nós, por que sempre nós? Mas elas foram espertas, com base na tendência. Uso no trabalho, regular, uso no dia a dia. As mulheres utilizam mais inteligência artificial generativa do que os homens. Isso é comprovado numa pesquisa, uma pesquisa séria, para quem conhece o Instituto McKinsey, uma das grandes instituições do ramo no mundo. E há, obviamente, muitas oportunidades, mas que eu vou passar rapidamente, aqui são 4 slides, sobre as ameaças. Porque a IA não é perfeita. A IA generativa, ela se baseia nos dados nossos, dos seres humanos. A gente vai vivendo, criando essas relações. O vídeo que está sendo gravado aqui pode ser transcrito. Se nós falamos alguma coisa errada, pega a transcrição, joga para o modelo, treina, e aí vai ficar replicando um erro. Isso pode acontecer. Então, é importante a gente notar que a janela de contexto é, sim, limitado. Então, foi comentado, mas o ChatGPT-4, não, o GPT-4, o modelo, está no Copilot, está e tem um alcance maior, sempre será limitado. Nós temos limitações, só que o que há de diferente é que nossa capacidade humana, nosso cérebro natural para armazenar e processar, sim, é inferior relativo às máquinas Dell, quer dizer, à inteligência artificial. Falta de raciocínio humano. Por mais que se busque moral, ética, agora saiu a ISO brasileira, eu esqueci o número que define, eu estava lendo, tem um projeto de lei que o Senado lançou essa semana, que a IA não pode, em hipótese alguma, sugerir substituição do ser humano, tem que preservar a empregabilidade, empoderar o ser humano, um monte de coisa assim. A máquina não tem sentimentos, não é o estagiário, não é o CEO, não é o mentor. Por mais que os textos sejam convincentes, nada mais é do que a probabilidade de uma palavra aparecer depois de outra numa sequência, ou de um bit, um pixel numa imagem aparecer depois de outro em determinada imagem, compondo uma imagem, mas não há ali
a questão do raciocínio, a cognição humana. Eu tenho conhecidos, inclusive, que dizem, eu demiti minha equipe porque agora eu tenho, em vez de 5 estagiários, eu tenho a IA que trabalha por 5. Não é a mesma coisa. A IA está ali para amplificar a capacidade humana, mas ela não substitui. Inclusive, se falarmos sobre responsabilidades, não pensem que uma fake news, que é muito comentado, um texto, por exemplo, teve uma questão da Choquei, que uma menina veio a cometer suicídio por uma fake news. Mas o texto foi gerado por IA. Não importa. O responsável é quem pegou o texto e o usou. Viés, semelhante, né, a outros modelos que existem, aqui faz parte de um estudo. Tem um caso que aconteceu no Brasil recentemente, modelo europeu, treinado com famílias nórdicas europeias, é testado aqui no Brasil, e uma moça faz uma requisição para gerar a foto de uma família feliz, numa situação para usar numa campanha. Loiros do olho azul, loiros do olho azul. Não, mas eu não me sinto representado aqui. Aquele modelo específico foi treinado com imagens de nórdicos europeus, e para o modelo, aquilo é uma família. Ela não consegue entender. Então, mas como mudar? A gente tem que melhorar os dados, a gente tem que mudar a representatividade, a diversidade, tudo nos dados, para que a saída realmente seja menos enviesada. Porque isso não é controlado pelo humano, não é o humano que vai dizer, se acontecer tal coisa, faz tal coisa. Não. A resposta se dá pelos dados. E a alucinação. ChatGPT é o maior mentiroso. Eu conheço um monte de mentiroso, mas igual o ChatGPT não tem, porque é muito convincente. Por mais que hoje ele tenha acesso à internet, eu faço vários experimentos assim, principalmente em conteúdo científico. Ele faz citações de autores que não existem e é muito convincente. E aí eu tenho os meus amigos. É bom ter bastante amigo que a gente tem história para contar. Tem um que diz o seguinte, eu dispensei minha nutricionista e então eu fiz algumas perguntas e o meu plano de alimentação agora é criado pelo ChatGPT, e o ChatGPT é minha nutricionista, inclusive eu tenho nome para aquela versão no ChatGPT, que é a Maria. E eu olhei para ele, numa forma circular, e eu disse, mas eu acho que não está dando certo. Daí ele, é bom, eu sei que é bom, porque o ChatGPT disse que é o melhor. Mas você tem conhecimento sobre nutrição para realmente avaliar se isso é bom? Não, eu não tenho, mas a IA sabe. É incrível essa fé, está virando uma divindade essa inteligência artificial. Não é assim, pessoal. A inteligência artificial vai simplesmente pegar frases relativas ao tema que vocês solicitaram e montar textos, sentenças, analisando a probabilidade de uma palavra aparecer depois de outra. É isso que ela faz. Ela não está olhando o objeto, a natureza, você, ela não está nem aí para você. E então, isso aí, é considerado alucinação. Hoje há muitos investimentos em reduzir, só que já... pelo que eu acompanho dos programadores da OpenAI, eles mesmos já admitiram, a gente não vai conseguir eliminar a alucinação. Cabe a nós pegarmos o resultado da IA e validarmos. Ok. E aí, agora a gente está indo para o final, eu vou trazer aqui algumas provocações finais do emprego. O que vai acontecer com os nossos empregos? Então, esse é o Henry Lieberman, eu conheci ele o ano passado, porque eu estou submetendo para fazer doutorado sanduíche no MIT com ele. Ele diz, antes, leia meu livro, Por que não podemos todos nos dar bem? Então ele fala que a inteligência artificial sim vai roubar os empregos e que a gente precisa reaprender a viver. Que hoje nós temos meio que uma regra. O trabalho dignifica o homem e a mulher, porque se eu ficar parado, eu não tenho dignidade, eu não consigo viver. E tem, inclusive, não sei se acontece na indústria aqui de Minas Gerais, mas acontece muito no Rio Grande do Sul, o camarada trabalhou 30 anos na indústria, e daí ele se aposenta, sai, na primeira segunda-feira, pós-aposentadoria, ele levanta às 5 horas da manhã e vai para a parada do ônibus, daí o motorista do ônibus nem leva eles, cara, vai dormir, não era para tu estar aqui. Ele se vicia naquilo. Foi a Revolução Industrial que nos trouxe esse estilo de vida, porque antes o pessoal era artesão, era camponês e tudo mais. Sendo que se a gente volta 2.500 anos, estou falando do livro,
Nós vivíamos a filosofia moderna, com Sócrates, Aristóteles, Platão, que o legal não era trabalhar, o legal era ficar na praça, trocando uma ideia, filosofando. Só quem tinha grana podia ter acesso à educação. E o Henry, ele diz, se preparem, desaprendam tudo que vocês sabem, porque a nossa geração ainda vai viver uma era que não terá emprego para todo mundo e nós teremos que aprender a lidar com arte, com hobbies, com esportes, com cuidado dos nossos. E aí vem esse cara aqui, que é o Kai-Fu Lee, que foi CEO da Google na Ásia, e ele quase morreu de tanto estresse, e ele disse, chega para mim, vou falar sobre inteligência artificial, e quando está indo para o final do livro, que a gente está entendendo os conceitos, ele diz, olha, é o seguinte, não vai ter emprego para todo mundo, mas mais um, eu vou ter que estudar, senão eu vou ficar sem emprego. E é melhor você que não gosta de Bolsa Família, ele não fala isso porque não tem Bolsa Família lá, mas ele diz que não gosta de renda governamental, passe a aceitar. É necessário taxar as Big Techs, porque sim, está fazendo o trabalho que seria de um humano, gerar uma renda básica universal, gerar um modo que tenha, ele até cita em meritocracia, não é dar dinheiro para todo mundo, mas o cara vai ter que cuidar do jardim, cuidar do animal, cuidar do idoso, cuidar de uma criança, para poder resgatar o seu ganha-pão, porque não vai ter emprego para todo mundo. Dá para ler, por isso que os livros estão aqui, para vocês lerem. Eu faço parte também da ODCE, Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura. Estamos fazendo uma pesquisa para entender. O programador, quando está criando uma inteligência artificial, ele está preocupado com a segurança dos dados, com a discriminação de todos os tipos, vieses, com empregabilidade? Não temos ainda a resposta, mas a maioria, pelo que eu estou vendo, não está nem aí. Também fui convidado para escrever o capítulo de um livro, Ética na Inteligência Artificial, é o capítulo 9, num livro de ética ambiental. E aí eu fiz a pergunta para o editor, porque se eu falo de inteligência artificial, então ele me explicou algo que eu não sabia, não sei se vocês sabem, meio ambiente não é mais somente o mundo físico. Como as pessoas passam mais tempo hoje olhando para o celular do que realmente vivendo este meio físico, já há, inclusive, aceitação legal que o meio ambiente se estende para o meio digital. Então, lá dentro dos servidores Dell também tem uma extensão do meio ambiente, e aí a gente tem que discutir a ética ali também. Indo para o final, um dos autores que eu mais gosto, por que eu falo de ciência e procuro falar de um modo que seja entendido por todos, né? Pelo menos eu tento, não sei se vocês entenderam, é o Carl Sagan. Eu assisti o Cosmos quando eu era criança, e assisti a segunda versão, que ele falava de astrofísica e era legal, eu entendia, pelo menos eu achava que entendia, né? Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como aplica essa informação. Esse é o canal no YouTube, este sou eu. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira na compreensão de como esta técnica IA irá afetar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.